Apoio Cultural. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas. Encontre a inovação que a sua empresa precisa no Ceará Tech Summit, o maior evento gratuito de inovação do Norte e Nordeste. Realização Sebrae Ceará. Viver Mais no ar, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui para tomar um café Dr. Hércio Gomes. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais, um brinde à vida, Dr. Hércio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Dr. Hércio Gomes é mastologista, especialista nessa área do Instituto do Câncer, né, Dr. Hércio? Nós tivemos aí o Outubro Rosa, onde se falou muito nessa questão. Doutor Hércio, qual é a realidade hoje do câncer de mama no Ceará, no Brasil? O senhor tem esses números? Tenho, sim. Realmente é assustador, tá? A gente sabe que é um problema de saúde pública por diversos fatores. Um dos principais fatores é o diagnóstico tardio. Então, nós estamos ainda perdendo essa luta contra o câncer de mama. É a principal causa de morte entre as nossas mulheres. Então, em determinadas faixas etárias, é o que tem levado muitas mulheres ao óbito, simples fato de estar sendo diagnosticado tardiamente. Nós estamos apresentando curvas de incidência crescentes e curvas de mortalidade crescentes, diferentes de alguns países, alguns centros desenvolvidos no mundo, que já conseguem uma redução importante dessa mortalidade. E apesar de todo o avanço dos tratamentos, nós temos terapias modernas, tratamentos alvos. Antes nós tratávamos o câncer há pouco tempo atrás, igualmente. Então, a evolução da engenharia genética, a evolução da tecnologia diagnóstica, nós conseguimos hoje diferenciar cada tipo de câncer. Então, em cada tipo tem um tratamento específico. São vários tipos, então. Quando a gente fala câncer de mama, não é igual para todas as mulheres. Exatamente. Cada célula tem uma característica diferente e os tratamentos são individualizados. Então, esse avanço nos tratamentos tem proporcionado um ganho importante na cura. As cirurgias têm evoluído, nós temos técnicas cada vez mais refinadas de preservar a mama com cirurgia plástica associada, reconstruções mamárias quando é necessário uma cirurgia mais radical, mas infelizmente a luta para o diagnóstico precoce ainda estamos distantes de atingir. E o que é que motiva? Quais são as causas quando o senhor fala diagnóstico tardio? Por que isso está acontecendo, doutor Hércio? Especificamente para o câncer de mama, nós temos a receita. É mamografia periodicamente, anualmente, após os 40 anos de idade. Essa é a recomendação da Sociedade de Mastologia, da Sociedade de Radiologia, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Isso, se todas as mulheres, se nós tivéssemos uma cobertura de 70% das mulheres nessa faixa etária fazendo suas mamografias regularmente, nós teríamos, segundo os estudos, uma redução de 30% da mortalidade. Mas para a mulher chegar a ter acesso a essa mamografia, eu creio que aí é que está um empecilho, não é não, doutor Hércio? Esse é o 22º Outubro Rosa que eu participo. Nos primeiros, até antes do Outubro Rosa, quando ele começou a ter uma divulgação mundial, nós tínhamos as campanhas incentivando o autoexame das mamas. E o autoexame da mama, você encontra um nódulo de 3, 4, 5 centímetros, isso não reduz mortalidade. O que reduz mortalidade é mamografia. Só para você ter ideia, eu acabei de citar o número de 70%, que seria a cobertura ideal para reduzir mortalidade de forma significativa. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que esse ano no Ceará nós vamos perder em torno de 1.000 vidas, 1.000 mulheres vão morrer. Então nós teríamos... Por conta do câncer de mama, por não ter feito a mamografia? Exatamente, para o diagnóstico 1.000 mulheres? 1.000. De 3.300 casos, nós vamos ter esse número assustador de óbitos que poderíamos estar salvando praticamente 300 vidas. A nossa cobertura mamográfica hoje é estimada em 20% a 24%, então estamos longe dos 70%. Você me perguntou a dificuldade. Isso engloba pacientes que têm planos de saúde, pacientes que têm acesso, e nós temos mamógrafos pelo SUS parados por falta de pacientes.
por falta de pacientes? Que as mulheres Ah. saudáveis que deveriam estar fazendo o seu exame não vão fazer. Às vezes o médico está na linha de frente no atendimento primário, não faz a solicitação. Então, hoje nós temos mamógrafos obsoletos por Nossa. falta de pacientes para Doutor realizar a Écio, mamografia. isso, o que o senhor está dizendo é de uma preocupação imensa, porque eu acreditava que era porque as mulheres não tinham acesso à dificuldade, não tinha, porque se falava muito que não tinha os Não mamógrafos. tínhamos tinha. há alguns anos. Hoje É. já existem as policlínicas que descentralizaram o atendimento, que antes só tínhamos na capital. Então, Exatamente. mesmo na capital, existem registros de aparelhos com funcionamento aquém do que deveria por falta de pacientes. É uma coisa grave. Gravíssima. Então, as mulheres, a iniciativa tem que partir das mulheres. Das mulheres De- exigirem que elas têm que entender que praticamente 80% dos casos de câncer de mama que vão surgir em mulheres que não têm nenhum fator de risco. Ah, Em entendi. 15% a gente encontra uma história na família de alguns casos. Em 80% são os casos chamados esporádicos. Então essa mulher que não tem nada, que não sente nada, que tem que se conscientizar, assim como foi com o Papa Nicolau por câncer do colo do útero no final da década de 70, de 80, Sim. as campanhas trouxeram uma conscientização e as mulheres passaram a fazer sua prevenção regularmente. Para a mama ainda estamos distante. Em outubro, há um mês, nós tivemos um congresso brasileiro em São Paulo e a sociedade fez uma ampla pesquisa para saber o motivo. Então nós tínhamos essa informação que a cobertura mamográfica estava muito aquém e precisavam saber um porquê. Uhum. E foram 3 perguntas, foram feitas por um amplo número de mulheres. Era por que não ir para o mastologista, que é o especialista, por que não fazer a mamografia, por que não fazer a biópsia. Quais foram as E respostas? as opções eram questão de trabalho, falta de acesso e medo. Mais de 80% das mulheres não fazem o exame por medo. Então o foco da campanha vai ter que, a partir desse dado, que é um dado extremamente recente, a gente tem que mudar o discurso. Exatamente. E não só no Outubro Rosa, né? Exatamente. Essa mensagem tem que perpetuar o ano todo, tá? Não só as mulheres, os homens, quem tem mãe, esposa, namorada, filha, que incentive que elas, mesmo sem ter nenhuma queixa, façam o exame regularmente. Após os 40 anos, tem que fazer a De ano, mamografia. todos os anos, após os 40 anos de idade. A Organização Mundial de Saúde recomenda até os 70. Nós não consideramos que há uma data limite para isso, tá? Se hoje uma mulher com 70 anos ela está ativa, está fazendo sua academia, ela tem uma expectativa de vida de chegar nos 90 saudável, ela tem que continuar fazendo a sua prevenção, o seu diagnóstico precoce, que é a mamografia. E o que existe também é um mito muito grande, ou seja, o estigma da palavra câncer. Então, aquela mulher que, estou aqui saudável, não estou sentindo nada, eu vou procurar uma doença. Nós temos a cultura de quem procura acha. Exatamente. Ela já se vê sem a mama mutilada, ela já se vê sem o cabelo que vai cair com a quimioterapia, ela não consegue entender, e o medo é que faz isso, que isso aconteça. Se ela fizer o exame e encontrar microcalcificações, às vezes são achados milimétricos, encontrar nódulos de meio centímetro, quando a cura chega a quase 100%, esses tumores pequenininhos, a gente consegue fazer cirurgias pequenas. Uhum. Então a gente consegue tirar um pedacinho da mama e aquilo ali cirurgicamente é suficiente. Doutor Écio, não sei se é mito, que diz assim que mulheres que não amamentaram têm mais probabilidade de ter câncer. Faz algum sentido isso ou não tem nada a ver? Ian, aquelas mulheres que engravidam na idade jovem e amamentam quando são jovens, a mama sofre um processo de amadurecimento, e esse processo de amadurecimento ele é uma proteção contra agentes externos que vão provocar lesões no DNA, agentes cancerígenos. Então, assim, a amamentação em si, em idade precoce, é um fator de proteção, tá? Então, aquela mulher que não engravidou, que engravidou tardiamente ou que não amamentou, ela passa, sim, a ter um risco um pouco maior de desenvolver o câncer de mama do que essas jovens que amamentaram. Então, mesmo assim, não impede de fazer o exame. Não, eu sou mãe, amamentei durante tantos anos, não tenho problema. De jeito nenhum. Foi exatamente o que eu tinha comentado, que os casos esporádicos representam 80%. Então, aquela mulher que nunca teve um caso, aquela mulher que não tem nenhum fator de risco, aquela mulher que nunca teve nenhuma queixa mamária e, de repente, ela se depara com um nódulo
E esse nódulo, quando ela palpa, quando ela percebe, ele já poderia ter sido detectado 5, 8, 10 anos antes. Se ela tivesse fazendo procurar, isso, já está num estágio, aí sim. Aí a gente tem que mutilar, o tratamento é mais agressivo, a gente tem que usar medicamentos, quimioterapia, são tratamentos ótimos em algumas situações, mas que poderiam ser evitados se essa doença tivesse sido diagnosticada um pouquinho antes. Aí tivemos um problema da pandemia, óbvio, que passamos praticamente 2, 3 anos com todo mundo isolado. Isso aí fez ainda piorar a situação. Então, os casos que a gente tem encontrado hoje, tanto na clínica privada e principalmente no serviço público, são de mulheres que poderiam ter esse diagnóstico anos anteriormente e está com uma chance de cura muito maior. Doutor Écio, com a menopausa, chegada da menopausa, né, que para muitas mulheres pode ser depois dos 40, dos 50, também é um sintoma, ou o sintoma aparece somente com esses nódulos, mas a gente vai falar de outros sintomas em relação ao câncer de mama depois do intervalo. Viver mais, volta já. Tomei seu cafezinho para me esperar. Apoio Cultural. Unifor, um lugar de histórias que ensina, aprende, pesquisa, descobre. Onde sempre acontece mais. Um campus vivo, inquieto, pulsante, aberto a todos. A todos. Onde museu, natureza, centro esportivo, sala de aula, tudo se mistura e fazem a história de vida acontecer. E esta é a nossa história. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas. Encontre a inovação que a sua empresa precisa no Ceará Tech Summit, o maior evento gratuito de inovação do Norte e Nordeste. Fique por dentro das tendências e conecte-se a empresários, grandes nomes do mercado, investidores e startups com oportunidades únicas para fechar negócios. 7 e 8 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. Inscreva-se agora em stssebrae.com.br e garanta sua vaga. STS 23, onde inovação e mercado se encontram. Realização Sebrae Ceará. Viver Mais de volta, seguindo aqui tomando o nosso café com o Dr. Écio Gomes, mastologista. Eu ainda estou impactada com o resultado, Dr. Écio, da pesquisa, que as mulheres não fazem o exame mais por medo, não procuram o médico. E o Dr. Écio estava dizendo aqui que no hospital Gonzaguinha... E vários mamógrafos que nós temos hoje na rede pública... Com capacidade para quantos normalmente, exames? Um mamógrafo ele consegue fazer 40 mamografias por dia e faz menos de 20 por não ter pacientes que buscam o serviço. Mulheres, o que está acontecendo? Vamos fazer, porque também tem o outro medo é da dor. Você fala muito... Não tem tanta evolução, doutor Écio, nesses aparelhos. Ainda não tem um aparelho que se possa fazer esse exame sem aquela dor, que eu confesso, é algo tão rápido, assim. Ian, existe esse, vamos dizer, esse mito da dor, tá? Por quê? Porque na prática, o que é que a gente observa no dia a dia? Aquela mulher que vai fazer pela primeira vez, ela, doutor, vai doer. Quando ela faz, era só isso. Então, assim, claro que existem mulheres que têm a mama mais sensível, aí nesse caso a gente recomenda fazer o exame geralmente na semana, 10 dias após o período menstrual, que ela vai estar menos sensível, tá? Mas, no geral, é um exame suportável, é um exame que há o mito da radiação, a radiação da mamografia é muito baixa, os equipamentos atuais digitais podem ter uma compressão menor, então pode reduzir isso. O medo de fazer o exame não se justifica diante do ganho de salvar uma vida. Mas eu deixei lá no bloco anterior, doutor, a questão dos sintomas, né? É só por meio do nódulo ou tem outra forma de detectar se você tem um problema? Tem. O câncer de mama, no geral, ele é silencioso, tá? Isso aí não é bom porque a pessoa não sente nada. Mas tem que ir fazer a mamografia. Exatamente, mesmo assintomático. Então, ele pode se manifestar através de nódulos, que é o mais frequente. Pode apresentar uma retração na pele, quando esse tumor já está se desenvolvendo, ele retrai o tecido mamário e você observa no formato da mama uma depressão, principalmente quando você faz um movimento na frente do espelho. Ele pode se manifestar por algum nódulo na axila, por isso que o exame da mama e o exame da axila é importante também que seja feito. Pode apresentar secreção pelo mamilo, aquela mulher que apresenta espontaneamente, quando vai olhar o sutiã, vai olhar a blusa,
e tem uma descarga papilar, que pode ser sanguinolento, tipo uma água cristalina, essa mulher ela tem indicação de investigar. Tá? Então, mesmo ela não tendo fator de risco, esses são os sintomas clínicos que levam a uma suspeita, a uma necessidade de uma investigação mais profunda. Felizmente, a sensibilidade mamária, a dor mamária, a mastalgia, tem pouca relação com câncer. Tá? Muitas mulheres, estima-se que até 80% das mulheres, em alguma época da vida, vão sentir a mama sensível. Isso não nos preocupa em relação à doença. Sim. Claro que não deve ser uma dor que interfira na sua qualidade de vida, que não altere o seu dia a dia, a sua rotina. Mas isso aí não é motivo de preocupação em relação ao câncer. E lembrar, né, doutor Écio, que não é necessário ter esses sintomas que o senhor falou para procurar o médico, vai lá, pede, eu quero fazer a mamografia, que o senhor disse que muitas mulheres não pedem, né? Inclusive na clínica privada, inclusive naquelas pacientes, naquelas mulheres assintomáticas que têm o seu plano de saúde, que têm acesso fácil às clínicas de imagem, a procura é muito aquém da que deveria. Ela só deixa para ir quando está alguma coisa alerta ou chama atenção, ela tem que ir, tem que criar o hábito, escolhe o mês de outubro, se não for o mês de outubro, a data do seu aniversário, bota uma data aí para fixar ao longo do ano, que todo ano nessa data vá no médico, vá no ginecologista, vá no clínico, no mastologista, peça a requisição e faça seu exame mesmo sem ter nenhum sintoma. Então, o senhor é lá do ICC, né, que é uma referência no tratamento. Né? E muita gente, eu já escutei algumas pessoas falarem, mas é difícil ter acesso ao ICC, eu não vou nem fazer, é melhor ficar tratando de outra forma. Como é hoje para diagnosticado, a mulher tem o câncer de mama, para ter acesso a esse acompanhamento que é gratuito? Né? Isso, é pelo SUS. Né? Pelo SUS. E é o seguinte, lá o Instituto do Câncer do Ceará é uma unidade terciária, o único CACOM, a Centro de Especialidade de Oncologia do Estado, que tem, claro, além da parte cirúrgica, radioterapia, quimioterapia, todos os tratamentos necessários. Aquela mulher que tem um exame que apresenta alguma lesão suspeita, geralmente os exames de imagem vêm com aquele BIRADS. Então, o BIRADS é uma forma de padronizar os laudos, para que no mundo todo a gente fale a mesma língua. Tá. Ele pode variar de 0 a 6. Então, o exame que tem BIRADS 4 ou 5 já tem alguma suspeita. Então, essas pacientes que fizeram o seu exame em qualquer local e apresentaram uma lesão suspeita, ou que fizeram uma biópsia que deu positiva ou suspeita para câncer, ela preenche o requisito de abrir o prontuário e ser atendida no Hospital do Câncer. Basta se dirigir ao posto de saúde mais próximo da sua residência. Lá no posto, o médico do posto gera um boleto chamado encaminhamento, e nesse boleto, em poucos dias ela passa na triagem, passa por uma equipe multidisciplinar, passa pelo profissional, dependendo da área. Não há dificuldade em relação a isso. Só que a porta de entrada, que uma época já foi o próprio hospital, hoje a rede pública estabelece que ela faça esse trâmite de passar inicialmente pelo posto e não demora. Tá? Felizmente, nós temos uma estrutura muito robusta que tem condição de dar vazão aos casos e atendimentos rápidos, sem que haja, inclusive, aquela preocupação da lei dos 60 dias, que em alguns locais do Brasil é uma dificuldade. Tem pacientes que ficam meses com um resultado positivo de câncer na mão e não conseguem fazer o seu tratamento. Aqui, felizmente, o Hospital do Câncer, nós conseguimos dar esse tratamento com agilidade, apenas precisa passar no posto para que gere o encaminhamento para lá. Uma vez o prontuário aberto, tudo acontece da maneira bem rápida. Doutor Écio, o câncer de mama, ele é mais frequente em mulheres mais maduras ou em adolescentes, em qualquer idade pode também acontecer? Ian, o câncer, no geral, ele aumenta com a faixa etária. Então, quanto mais a gente vai viver, maior risco nós vamos ter de desenvolver câncer. E o câncer de mama da mesma forma. Então, como a nossa pirâmide populacional está envelhecendo, nós estamos tendo uma expectativa de vida maior e estamos tendo um número de mulheres acima de 50 anos bem maior do que já foi um dia. Sim. Então, a incidência nessa faixa etária tem aumentado. Um dado interessante que foi mostrado recente também em uma pesquisa, que 25% dos casos de câncer de mama
no Brasil, nós não tínhamos dados nacionais, nós pegávamos dados de outros países, acontece em mulheres abaixo de 50 anos, ou seja, 1/4 das mulheres estão em idades consideradas jovens, mulheres abaixo de 35 anos, mulheres abaixo de 40 anos. Então, essas mulheres, a rigor, se não tiverem casos próximos à família, não precisam ainda estar fazendo sua mamografia. Se ela começar aos 40 e passar a fazer anualmente após os 40, nós já estamos cobrindo um grande número de mulheres que estão expostas à doença. Aquelas mulheres que têm caso de primeiro grau, teve irmã, mãe, tias, tia já é segundo grau, alerta, né? que tiveram mais de um caso na família, ou casos em homem, ou casos onde cometeram as 2 mamas ao mesmo tempo, são consideradas de maior risco, e aí elas passam a ter indicação diferenciadas. Elas podem começar a investigação na idade mais precoce, elas podem ter indicação de fazer os testes genéticos, que é um exame de sangue. Existe um profissional médico chamado oncogeneticista, que faz uma consulta clínica, faz o heredograma, detalha a história familiar, e a partir daí define um painel genético. Essa mulher faz um exame de sangue, um suave da boca, da saliva, e ela pode, como foi a Jolie, que na época foi a mídia que foi exatamente, ela tendo uma mutação, dependendo da mutação, ela pode chegar a ter 60%, 70%, às vezes 80% de risco de ao longo da vida ter câncer de mama. Então a alternativa é fazer como a Angelina Jolie fez? Isso, é uma alternativa Uhum. importante, não é para todo mundo, tá? O teste genético já é um exame relativamente, tem um custo, e deve ser feito por aquelas mulheres que especificamente têm uma história familiar importante. E uma vez a mutação sendo comprovada, elas estando na idade jovem, uma maneira que nós temos de oferecer para reduzir esse risco é a cirurgia redutora de risco. Ou seja, nós retiramos a glândula mamária, podemos colocar prótese na hora, mantém o resultado, mantém a mama esteticamente da forma que a mulher fique satisfeita, e ela vai ter 90% do tecido mamário removido e vai diminuir bastante o risco dela ao longo da vida desenvolver o câncer de mama. Mas, doutor Récio, a gente está quase aqui na reta do final. Eu quero reforçar essa questão de que uma das causas do câncer de mama, de ter tantas mulheres ainda sofrendo disso, é a mulher, de uma certa forma, é a culpada, digamos assim, porque não faz o exame, espera o caso evoluir para ir ao médico. Porque a questão genética, como o senhor colocou, a probabilidade é maior, né? Isso. Mas existem outros fatores. Bastante. Mas é importante que a mulher, ela tome essa iniciativa. Isso. Né? A mensagem que a gente espera que fique de todos esses anos, a gente sabe que mudar comportamento não é fácil. Não é só no Outubro Rosa, não, né? Então, assim, a mensagem que tem que ser passada, a mensagem que vai, ao longo do tempo, vai ter que ser, a conscientização vai ter que acontecer, é que, primeira coisa, o câncer de mama existe, ele é muito, muito frequente. O câncer de mama pode ser diagnosticado precocemente, o câncer de mama tem grande chance de ser curado se for diagnosticado precocemente, e a forma disso acontecer só existe uma, o padrão ouro é a mamografia. Claro que algumas mulheres vão precisar de uma ressonância, vão precisar de ultrassom associados, mas se todas as mulheres fizerem a sua mamografia todos os anos, a partir dos 40 anos de idade, e a gente conseguir ampliar essa nossa cobertura, que hoje é 20% para 60%, 70%, a gente vai chegar um dia que vamos encontrar mais, é óbvio, porque a gente vai estar procurando mais. Exato. A gente vai encontrar no estágio inicial. Então, o nosso problema hoje é que mais da metade dos casos são encontrados em estágios avançados. Tem países que encontram 80% em estágio inicial. Nós estamos perdendo essa luta simplesmente por não estar fazendo o exame chamado de rastreio, que é o exame na mulher saudável, aquela mulher que não sente nada, aquela mulher que não tem nenhum caso na família. Se ela criar o hábito de fazer sua mamografia, essa é a mensagem, tá? Vamos perder o medo do exame. O exame é desconfortável para algumas mulheres, para a grande maioria não é. O exame é um exame seguro. O exame, se for necessário uma biópsia, tem várias maneiras de se fazer uma biópsia minimamente invasiva, tá? E não ter medo. Então, a mensagem que a gente tem é desmistificar essa questão do estigma do câncer, o medo de achar. Quem procura acha, não. Quem procura acha precoce, quem procura acha precoce
salva a sua vida. Exatamente, desconfortável é o tratamento. Muito, né? O tratamento em si, você perder meses de vida profissional, que você vai ficar afastado, você se afastar esteticamente, que é o medo maior, o receio, eu creio, das mulheres por causa dessa cobrança da vaidade, né? Porque o tratamento ele é agressivo, por mais avançado que esteja. Com certeza, é um tratamento multiprofissional, né? Ela passa por quimioterapia, passa por radioterapia, e na maioria das situações ela fica realmente debilitada. Isso aí traz repercussões sociais, emocionais, conjugais, também, laborais. Então, são vários fatores que impactam a vida dessa mulher. Então, para não vivenciar tudo isso, basta fazer a mamografia. Exato. Esse é o recado. Esse é o recado, doutor? Com certeza. O senhor está nas redes sociais, o ICC, como é que tem mais informações? Tem, o ICC tem Instagram, tem site, tem todas as informações. Quem precisar encontra fácil tem site, tem Instagram, tem as redes sociais de fácil acesso. E quando achar necessário, quando precisar, lá tem o atendimento do serviço social. Para quem quiser tirar alguma dúvida, pode se dirigir pessoalmente ao hospital. Nós também estamos nas redes sociais, doutor. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Ótimo. Então, terminou aqui o nosso bate-papo. Você vai lá no nosso canal, assiste novamente, compartilha e faça a sua mamografia. E segue a gente, Ian Gomes Jornalista, no Instagram e em todas as redes sociais. A gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Doutor Écio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Um brinde à saúde, à vida. A nossa. Sem câncer de mama, por favor, se mulheres. Se Deus quiser, eu que agradeço a oportunidade, tá? Que essa mensagem realmente se propague e a gente consiga atingir nossos objetivos. Na próxima entrevista, o senhor vai dizer, mudou tudo. Se Deus quiser, Ian. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Pós-graduação Unifor, MBAs, especializações, mestrado e doutorados. Inscrições abertas. Encontre a inovação que a sua empresa precisa no Ceará Tech Summit, o maior evento gratuito de inovação do Norte e Nordeste. Realização Sebrae Ceará.